Fala, torcedor, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, peço por gentileza pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias, cara, 8h30 da manhã, 1h30 da tarde, 8h30 da noite, pra você ficar super bem informado. E pra você que não conhece o nosso outro canal, o nosso canal secundário é o canal JSTV, vai lá também e se inscreva, soltamos muitas informações, além do short, além das lives, além do pós-jogo, tem muita coisa boa aqui na Gol TV. E o que eu vou falar hoje pra você nesse vídeo? Vou falar sobre o William José e o novo posicionamento dele, vou falar sobre o Luciano Juba, que tá numa sequência de contusão, mas que a torcida pede, pelo amor de Deus, que o Rogério Ceni mude o posicionamento dele, e vou falar também sobre o uruguaio Brian Rodrigues. Tá de bobeira, vale 8 milhões de euros, é um baita jogador do América do México, joga pelo lado esquerdo, consegue jogar também de 10, enfim, e pode estar vindo pro futebol brasileiro. Então isso e muito mais aqui nesse vídeo. Peço pra você pra deixar o like, pra se inscrever, que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento do nosso canal. E já no começo do vídeo, cara, além do like, além de se inscrever, ativar o sininho, é importante que você comente, tá? Comenta aqui para que nós possamos ler a sua mensagem. Todo o início do vídeo eu mando aquele abraço mais do que especial pra galera que tá sempre acompanhando aqui o nosso canal, tá? E no vídeo de ontem à noite, como eu sempre peço pra galera comentar, teve uma galera que comentou e eu vou agora mandar um abraço pra galera que comentou aqui no nosso vídeo, ó. O nosso amigo Adilson Conceição, ele botou aqui: boa noite, Jonas, Adilson do Paraná. Manda um abraço pra nós, tamo junto, é muito bom ver seu conteúdo, cheguei hypando e curtindo. Tá aí o Adilson deixando o seu comentário. A Andréia Pereira falando sobre o Rogério Ceni e o perigo de levar o Bahia pra Série B. Eu acho que pra Série B é muito difícil, tá? Muito difícil e muito difícil. Cair pra Série B, o Bahia, porque, cara, tem times muito ruins, muito piores. Só que o Bahia não pode, o torcedor do Bahia não pode se contentar, né? Não pode se contentar com, apenas a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso pra mim beira o absurdo, tá? Isso pra mim beira o absurdo, beleza? E o André de Souza, ele botou assim: Jonas, quem você traria como reforço do Bahia? Cara, a gente precisa olhar o elenco, André. A gente precisa olhar o elenco. O que tá faltando hoje? Um substituto eventual pro Everton Ribeiro, que nunca teve, essa é a pura realidade. Nunca teve esse substituto pro Everton Ribeiro, né? Vou falar sobre o William José. Pra mim, o William José não tem que ficar, e existe uma possibilidade de uma renovação automática que vai ser, pra mim, errônea, porque agora pra colocar o Alejo Vélez e o William José junto, agora ele tá botando o William José pra jogar de 10, porra. Aí é loucura, tá, meus amigos? Mais abraço pra você, André, abraço a Dilson, abraço pra vocês que comentaram aqui no nosso canal. Então comenta você também que tá assistindo, pra que no próximo vídeo eu possa mandar aquele abraço mais do que especial pra você, tá bom, torcedor? Então vamos lá, vamos aqui trazer algumas informações importantes pra você iniciando falando sobre o Luciano Juba, que mais uma vez se machucou. Juba tá mais uma vez contundido, né? E tem me chamado muito a atenção o fato dos jogadores do Bahia, eles ficam machucados, eles vão pro departamento médico, depois eles voltam, se machuca, volta pro departamento. Tem alguma coisa que não tá legal. Tem alguma coisa que não tá interessante. Tem alguma coisa que tá estranho, tá? Eu não sei se é lá no departamento médico, ou não sei se é na preparação física, mas tem alguma coisa que não tá casando. Tá? Eu vou citar alguns nomes aqui que bateram e voltaram, e você vai me lembrar demais. Luciano Juba, Caio Alexandre, Eric, são alguns que, né? E eu não digo nem de lesões, vamos dizer, graves, de ligamento, aí não tem como, você pode discutir com isso, com lesões de LCA, né? Enfim, são lesões de coxa, de preparação física, sabe? De posterior, enfim. E também o Bahia tá dando um azar do caramba, né? Parece que teve, o Eric machucou, enfim, o tornozelo, então quando não é contusão, também é pancada. Mas tem alguma coisa acontecendo que a preparação física, a fisiologia, ou se não o departamento médico, não estão se falando. Essa é a pura realidade, tá? E falando rapidamente mais uma vez sobre o Luciano Juba, meus amigos. Cara, Luciano Juba pra mim, com todo respeito ao Eric Pulga, né? Com todo respeito ao Sanabria, qual é o principal jogador ofensivo do Bahia hoje, que quase foi para uma Copa do Mundo? O Luciano Juba, né? O Juba pra mim só não foi pra Copa porque o Bahia caiu muito de rendimento. Então, pra mim, o Juba só não foi pra Copa por culpa do Rogério Ceni. Mas enfim, tá? Indiretamente, né? Porque ele é o treinador e o Bahia tava jogando mal com ele, né? Enfim, voltando a falar do Luciano Juba. Se você tem o Eric Pulga, que não tá jogando bem, se você tem o Sanabria, que não tá jogando bem, você não tem outro jogador pelo lado esquerdo que jogue tão bem quanto o Luciano Juba. Irmão, você precisa pegar o Juba e botar ele pra jogar do meio pra frente, porque é o cara que dá assistência, é o cara que chuta pra gol, é o cara que dá, sabe, que dá uma volúpia ofensiva muito forte.
E eu digo mais para vocês. Se eu sou Rogério Ceni, por quê? Ele já tentou Rodrigo Nestor, ele já tentou Michel Araújo. Se eu sou Rogério Ceni, voltando ali, vamos supor que o Pulga volta a jogar bem, cara, eu também eu não tiro, eu não extingo a possibilidade de colocar o Luciano Juba para jogar de 10, no lugar do Everton Ribeiro. Eu vou dar um exemplo claro que está acontecendo aí no Flamengo, que é o jogador Samuel Lino. O Lino, ele joga, tem umas características do Pulga ali pela esquerda, né? Cara, ele foi jogar no lugar do Arrascaeta e comeu a bola, jogou pra caramba. O Flamengo achou um 10 que tava ali no elenco jogando de ponta, sabe? Ah, Jonas, mas é muito arriscado querer testar o Luciano Juba pra jogar. Irmão, olha só, você testou de zagueiro, porra. Desculpa o palavrão, gente. Mas você testou de zagueiro. No momento que o Bahia mais precisava de volume ofensivo, você pegou o Juba e botou de zagueiro, porque você falou que ele sairia muito bem, tem um passe pô muito bom, então você prefere o seu cara que finaliza, que chuta, que faz gol, lá na zaga, porque ele tem uma saída de bola boa, enquanto que os seus jogadores de lado de campo não estão entregando nada ofensivamente, né? E aí você pega o William José, bota do lado do Alejo Vélez, quer transformar o William José num autêntico camisa 10, aí é loucura, mano. Aí o torcedor vai surtar, vai pirar. Não tem. É Alejo Vélez jogando, e quando ele não puder jogar é o William José ou o Everaldo. Não tem essa de botar Everaldo com o Alejo Vélez, não tem essa de botar o William José com o Alejo Vélez, não tem. Pô. Por mais que você ache que eles não têm uma característica parecida, tem sim. Evidentemente, cada um com a sua peculiaridade, mas a característica, o posicionamento, o pedaço do campo que esses jogadores jogam é o mesmo. Então você não pode fazer isso. É uma forma completamente negligente. Não pode fazer isso, Rogério Ceni. Isso é inacreditável, é o título da nossa thumb de hoje. Esquece, por favor, o William José. O William José é o reserva do Alejo Vélez. Nada mais que isso. Outra coisa que eu quero falar, meus amigos, é sobre Brian Rodrigues, o jogador que deve estar vindo para o futebol brasileiro, e duas equipes já sinalizaram com propostas, tá? Cruzeiro e Vasco da Gama. Por que eu trouxe o nome desse jovem jogador uruguaio de 26 anos? Porque ele é um jogador que joga pela esquerda, muito bom, joga pela direita, já que o Kiko Oliveira, você esquece o Kiko Oliveira, tá? Relacionar e tal, mas esquece. Ademir, machucado de novo, né? E aí você tem os garotos da base, que o Rogério Ceni odeia, né? E aí você tem um jogador de 1,75 m, 26 anos, que está jogando no América do México. Ele tem contrato até 2029, mas o América, ó, já deu ok. Se tiver algum clube interessado em contratar o jogador, pagando aí a quantia na casa entre 6 e 8 milhões de euros. Tá? Eu vou trazer aqui a informação completa, ó. Quem está muito próximo de sacramentar essa negociação é o Vasco. É inacreditável, o Vasco não virou SAF ainda. O Vasco ele continua endividado, o Vasco ele continua com problemas aí financeiros. Mas está tentando, cara. De Ossa, trouxe o Sosa do Racing, sabe? E o Bahia não consegue contratar ninguém. É um absurdo isso. É um absurdo, tá? Vamos lá, ó. O empresário de Brian Rodrigues, que é o Edgardo Salasálvia. Calma aí. Edgardo Lasálvia, tá? Ele apontou o Vasco como uma grande possibilidade para o atacante uruguaio. Em entrevista ao programa Polidesportivo, o agente afirmou que existe o interesse do clube carioca em conversas com o América do México, que é o dono dos direitos do jogador. Abre aspas para o empresário do Brian. Baita jogador de 26 anos. O mercado está aberto. Depois vou ao México falar com o Brian Rodrigues para falar sobre as várias possibilidades que temos. Temos uma do Brasil que é muito importante, que está sendo manejada por outro agente, que é o Vasco da Gama. Digo-lhe, sem muito mistério, é real. Esse outro empresário fala diretamente com o América, não sou eu quem falo. Tudo é em conjunto com o América, disse o empresário do jogador. Irmão, Sosa, baita, um volante zagueiro Sosa do Racing, Colídio, que vem do futebol espanhol, baita jogador de meio também. E agora o Vasco tá tentando Brian Rodrigues do América para poder voltar para o futebol brasileiro. Ah, Jonas, por que tu tá falando aqui do Vasco? Porque o Vasco endividado, sem dinheiro para pagar água, sem dinheiro para nada, tá no mercado. Tá olhando algumas lacunas aí de mercado e tá contratando. Dois jogadores relativamente baratos, né? O Sosa e o Colídio, bons jogadores e baratos, né? E agora vai botar um dinheirinho a mais para tentar trazer o Brian Rodrigues, que é um baita jogador que joga pelo lado esquerdo do campo. E o Vasco vai se reforçando aos troncos e barrancos, vai formando um time forte. E o Bahia, ele tá ficando para trás, porque simplesmente o Grupo City se nega a colocar dinheiro no futebol. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Você que tá comigo nessa manhã, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!